Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma análise completa de um dos jogadores que tem maior potencial na América do Sul, né? Trata-se de Moisés Caicedo, volante do Chelsea, mas que jogou muito bem no Brighton e fez o time de Londres trazê-lo para a capital inglesa. Então é sobre esse jogador que a gente vai estar falando hoje. Moisés Caicedo é equatoriano, como eu falei, 23 anos apenas, 1,78 m, destro e é volante do Chelsea. Então o Caicedo é um jogador que está muito em evidência hoje, pelo menos no cenário sul-americano, né, e internacional também, já que ele fez uma ótima temporada pelo Brighton, o Chelsea o levou por um preço exorbitante e hoje ele é titular do Chelsea e vem jogando muito bem nessa Premier League de 2024 e 2025. Ele demorou um pouquinho para se adaptar ao Chelsea, né? Natural, um time com pressão maior, estava fazendo grandes investimentos em jogadores jovens, mas aí na primeira temporada não deu muito certo, mas agora, né, com a chegada de Maresca, o time mais estável, mais bem treinado, ele também naturalmente se potencializou como jogador. Não é um jogador muito alto, né, para jogar de volante, tem 1,78 m, mas ele tem muita competência em antecipação, em saída de bola, em marcação também. Então, no caso dele, a altura não interfere tanto. Então, é um jogador bastante interessante e titular de uma das maiores equipes do mundo. Jogador que se posiciona à frente dos zagueiros, cobrindo todo o eixo central do campo. Então, Caicedo joga geralmente num 4-2-3-1 e pode jogar também num 4-3-3, mas independente do esquema tático, ele é aquele volante que fica à frente da zaga, atrás dos meias ou dos médios, cobrindo o eixo central, né? O setor intermediário, fazendo coberturas também pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Obviamente ele tem o seu lado preferido dentro do eixo central, o seu lado em que ele mais joga, mas ele é um cara interessante para fazer coberturas e ele ocupa todo aquele setor intermediário de campo. Capacidade de efetuar boas coberturas, tanto pela direita como pela esquerda. Então, como eu falei, ele é um jogador jovem, né? Tem 23 anos, é um jogador rápido e consegue fazer essas coberturas tanto pela direita como pela esquerda. No caso de um lateral direito avançar muito na recomposição, ele dá o primeiro combate, ele ajuda também na temporização, ele cobre o lado que está faltando o jogador. Isso na direita e na esquerda também. Então é um jogador bastante dinâmico que utiliza muito essa mobilidade para fazer essas coberturas, comportamento básico para qualquer volante do mundo. Joga num 4-2-3-1, mas seu posicionamento não é entre os zagueiros. Então, quando o Chelsea precisa sair com a bola, Moisés Caicedo ele não afunda entre os zagueiros para jogar. Ele geralmente fica um pouco mais à frente. A superioridade numérica do Chelsea é mais a partir do meio-campo. E aí, quando ele recebe a bola na intermediária, ele pode sair por baixo, né, tentando quebrar alguma linha, fazer passes verticais, inverter corredores. Então, com o Chelsea e com o Caicedo, não acontece aquilo que a gente vê vários clubes fazendo, né? Que quando o time precisa sair com a bola, o volante afunda entre os zagueiros para fazer a superioridade numérica e a partir daí funcionar como um líbero na saída de bola. Isso não acontece no Chelsea, nem Caicedo tem essa função. Ele é um jogador que joga um pouco mais à frente, se preocupando mais em dar dinâmica e sair melhor para o jogo a partir da intermediária. Caicedo é agressivo na marcação, possui muita intensidade para recuperar a posse. Então é um jogador, como eu falei, rápido, ele tem um mental que ele busca recuperar essa bola o tempo todo, né? Já que ele joga num time, inclusive, que propõe o jogo, que quer muito ter a bola. Era assim desde o Brighton. Então ele adquiriu essa mentalidade de ser muito agressivo, no bom sentido, para recuperar a bola o tempo todo. O que acaba resultando em desarmes bem-sucedidos. Então, além dessa mentalidade agressiva defensivamente, ele tem técnica e tática para poder desarmar os adversários e recuperar a bola. A técnica para fazer o gesto, né, sem cometer a falta, e a tática para entender o posicionamento do jogador e onde ele pode ser mais bem-sucedido. Geralmente isso acontece no eixo central, que é o lugar que ele mais ocupa dentro de campo. Tem um bom passe vertical para buscar quebrar as linhas à sua frente. Então ele possui um bom passe, primeiro de tudo, e ele sempre tenta enxergar
alguma janela, né? Janela o que é? É alguma abertura para dar o passe para um jogador, um companheiro seu melhor posicionado. Então ele consegue dar esse passe por baixo que quebra as linhas. E aí o jogador que recebe a bola tem menos jogadores à frente para tentar criar alguma jogada e obviamente com a ajuda, com a passagem dos seus companheiros, o Chelsea fica em situação no mínimo ali de igualdade numérica. Mas é importante Caicedo repetir esses passes porque são passes fundamentais para um time que tenta propor o jogo o tempo todo. E o último ponto aqui na análise qualitativa é que atualmente tem bom fundamento em bolas longas e em lançamentos, mas há margem para evolução. A gente vai ver daqui a pouco os números dele. Ele tem já um nível ok de bolas longas e lançamentos, mas ele é um cara tão técnico com a bola nos pés que ele pode evoluir isso. Ele tem margem para evoluir, ele é muito novo, ele tem um técnico muito competente, joga na melhor liga do mundo e aí tudo isso vai dar experiência para Caicedo ser um bom lançador e um bom passador a nível de bolas longas também. Agora fazendo aqui uma análise quantitativa, eu tenho aqui alguns números do SofaScore dessa Premier League 24 e 25 sobre Caicedo para ilustrar tudo isso que eu falei agora há pouco. Então vamos lá. Em relação a partidas, ele jogou 11 jogos e iniciou 11. Então mostra que ele é um jogador super importante, titular do Chelsea, um jogador fundamental aí nessa base, nesse esqueleto do time londrino. Na parte de passes, né, o que a gente pode ter aqui? Nesses jogos em que ele jogou, ele já deu 2 assistências e aí eu chamo a atenção aqui porque ele é um volante. Necessariamente, ele precisa cobrir um campo mais defensivo, mas dependendo dos adversários e também da qualidade dele para ganhar metros e chegar no último terço, ele consegue fazer esse passe mais decisivo. Portanto, ele tem 2 assistências. Toques por jogo, 68 de média, então ele participa muito ali. Ele funciona como motor no meio-campo do Chelsea. Eficácia por jogo, 88%. Passes no próprio meio-campo, 91%. Passes no meio-campo adversário, 85%. E aí a gente tem uma mistura entre o nível de participação dele, que é muito, e o nível de eficiência, de acertos, tanto ali na hora dele fazer a saída de bola, né, dele auxiliar a saída de bola do seu time a partir da intermediária, como participação também no último terço do adversário. Então ele tem muitas ações corretas nesses jogos. Bolas longas, como eu falei, um aproveitamento de 57%, mas ele tem margem para melhorar. É um desempenho ok, mas ele tem tanta técnica com a bola nos pés, ele sabe se posicionar tão bem, ele pode achar bolas melhores para os jogadores que ele está alimentando, abastecendo, os jogadores que estão recebendo esses passes. Lançamentos certeiros, 61%, então a mesma coisa que eu falei sobre bolas longas vale para lançamento certeiro, ele tem margem para evolução, e os cruzamentos precisos que nem são a praia dele. Na parte defensiva, a gente tem interceptações por jogo, 1.6 de média, desarmes por jogo, um número muito bom, 3,5 aí, então quase 4 desarmes por jogo de média, ou seja, a cada jogo ele desarma 3,5 vezes o adversário. Bolas recuperadas por jogo, 5,4. Cortes por jogo, 1,2. E dribles sofridos por jogo, 1,1. Então Caicedo é um jogador muito importante defensivamente, como eu falei, muito agressivo, um cara que sabe se posicionar muito bem e tem a técnica para roubar a bola dos adversários. E os últimos números aqui dele, dribles certos 58%, mostra que ele tem técnica com a bola nos pés, é muito atípico um volante ter tantos dribles certos como ele tem, né? 58%, disputas de bolas vencidas 58%, duelos ganhos pelo chão 58% e duelos aéreos ganhos 61%. É irônico que ele ganha mais bolas pelo alto do que pelo chão, com 1,78 m de altura, mas ele tem boa impulsão e a parte defensiva dele passa muito pela parte tática e parte técnica, como eu falei. Ele sabe o gesto correto para poder desarmar o adversário sem falta e o bom posicionamento para fazer isso com maestria. Então Caicedo vem jogando muito bem no Chelsea, é um jogador da seleção equatoriana e um grande talento que o time de Londres tem em suas mãos para essa temporada e para as temporadas futuras. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!